صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. He was a guy. Aonde? Palestina. O pai começou a dizer que, olha, eu sinto o cheiro de José, mesmo que você julgue isso de um delírio. Delírio quer dizer excesso de sentimento. Então, sabe os que malcriados que disseram ainda mais para o seu pai? Leia. Levai esta túnica e jogai sobre o rosto de meu pai, que assim recuperará a visão. Em seguida, trazei-me toda a vossa família. E quando a caravana se aproximou, seu pai disse: em verdade presinto a presença de José, muito embora pensais que é delírio. Disseram-lhe: por Deus, certamente continua quanto a velha ilusão. Não falaram para ele, já estavam com o negócio na mão, né? Hã? Já estavam com o negócio na mão, não falaram para ele. Não! Quando se aproximaram, quando a caravana partiu do Egito, antes de chegar lá na Palestina, ele começou a sentir o quê? O cheiro de José. E os irmãos que ficaram lá disseram que você ainda continua com a sua ideia antiga? Falaram de Yusuf? Aqui eles pedem perdão porque foram culpados, mas depois já logo está cometendo pecado outra vez. Sim! Vamos aí. Enquanto chegou ao pisadeiro, jogou a túnica de José. Não, começa de novo o Quando a versículo. caravana aproximou. É. E quando a caravana aproximou-se, seu pai disse: em verdade presinto a presença de José, muito embora pensais que é delírio. Disseram-lhe: por Deus, certamente continuas com a tua velha ilusão. E quando chegou ao visareiro, jogou a túnica de José sobre o rosto do pai, que recuperou imediatamente a visão. Disse-lhes: não vos disse que eu sei o que Deus, que eu sei de Deus o que vós ignorais? Então, quando já eles disseram que ainda continua com a sua velha ilusão, ficaram a falar de José. Por isso, nós não dissemos que aqueles nomes se dividiram. Alguns foram e alguns... Então, aqueles que foram lá, quando partiram e se aproximaram já nas terras palestinas, o pai começou já a sentir o cheiro do seu filho Yusuf, José alayhi salatu wassalam. Por que ele fazia tudo isso? Porque era uma pessoa inspirada, era um profeta. Tudo o que ele passava era através de uma inspiração. Então, quando já o alvissareiro chegou, o indivíduo que trazia a túnica chega e se apresenta diante do Jacó, e ele joga a camisa na cara, e passa a esfregar a camisa na cara, ele imediatamente recuperou a sua visão. Então, quando perguntou aos filhos, dizer que não vos disse que eu conheço aquilo que vocês ignorais? Então, eles disseram o quê? Ó Pai nosso. Suplicarei pelo vosso perdão ao meu... Não. Disseram-me: ó Pai, implora a Deus que nos perdoe porque somos culpados. Então, já estão pedindo agora perdão ao Pai. Estavam a reconhecer o erro que eles cometeram diante do Pai, assim como haviam reconhecido o erro diante do Yusuf alayhi salatu wassalam. Disse: suplicarei pelo vosso perdão ao meu Senhor, porque ele é o indulgente, o misericordiosíssimo. Então ele perdoou também, foi o mesmo comportamento que teve o profeta José, o profeta Muhammad, o profeta Jacob também perdoou aos seus filhos. Não disse que, pai, vocês me fizeram sofrer décadas e décadas sem ver meu filho. Vocês fizeram-me passar isto e aquilo, não sei o que. Mas se na hora, pela alegria que ele sentiu, ver que, pai, já é a altura de se reencontrar com Yusuf, José alayhi salatu wassalam, ele ganhou uma alegria muito grande, recuperou a sua visão e perdoou tudo o que os filhos haviam feito no passado. Foi aí que eles partiram, ele juntamente com seus filhos e a sua esposa. Na semana passada nós falamos que a esposa, que era Raquel, havia brigado com ele e morreu, depois enterrou. Não era Raquel,
Raquel. Afinal de contas, eu que contei mal, era a Lia, que é mãe dos filhos, 6 filhos. A Raquel ainda estava com ele. Então, foi aí que saiu já ele, juntamente com os seus filhos, já todos em direção aonde? Egito. Chegam lá. Pode ler. E quando todos se apresentaram ante José, este acolheu seu pai, dizendo-lhes: Entrais a salvo no Egito, se é pela vontade de Deus. José honrou seus pais, sentando-os em seus olhos, e todos se postraram perante ele. E José disse: Oh meu pai, esta é a interpretação do sonho passado que meu Senhor realizou. Ele me beneficiou ao tirar-me do cárcere e ao trazer-vos do deserto. Depois de Satanás ter semeado a discórdia entre meus irmãos e mim, meu Senhor é amabilíssimo com quem lhe apraz, porém é sapiente e prudentíssimo. Subhanallah. Vejam lá a conduta do profeta José. Vejam lá a conduta dos profetas, caros irmãos. Viram como os irmãos se comportavam? E viram como ele se comportou até vir dizer o que ele disse nesse versículo que vocês ouviram? Primeiro, quando os pais e irmãos foram, ele honrou seus pais. Então, quando se levantou do trono dele José, né? Porque ele era já ministro da fazenda, né? Viu o pai e a mãe e ele se levantou, uma maneira de orar. Todos se prostraram. Então, quando todos se prostraram, porque prostração naquele tempo era permitido para homens, né? Pessoas que tinham grande cargo. Eles se prostraram e aí José mandou levantar e disse: Oh meu pai, este é a interpretação daquele meu primeiro sonho que eu te falei e você disse para não falar a ninguém. Lembram, né? No início da história que ele sonhou, viu em sonho 11 estrelas e o sol e a lua prostrado para ele. Então disse que essa é a interpretação daquele meu sonho que eu tive na infância. E Allah subhanahu wa ta'ala isso já transformou em verdade. Então foi aí que o José acolheu os seus pais, seus irmãos, e ainda ele, tudo isso é o são merecido de Allah, que ajudou ele a sair do prisão, ou da que eu vou chamar da cadeia. E ainda fez com que eles saíssem de lá do deserto onde eles viviam para viver na cidade. Porque já a Palestina não era uma grande coisa, né? Já estava começando a ser cidade. Então foram viver na cidade e ainda usufruíram tudo o que tinha para ser usufruído na cidade do Egito. Ele com seus pais e já sua mãe. Foi quando já José cuidou do seu pai, porque estava já na velhice, nós falamos, e o Corão também falou-nos aí. Então, quando eles disseram que para hoje ele uma outra pessoa no lugar dele, porque ele teve um pai ancião, estava na idade avançada, depois, mais tarde, veio falecer, assim como faleceram os demais profetas. O Yaqub, alayhi salatu wassalam, também veio falecer. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت أفهم الخالدون. Não fizemos para nenhum ser humano ou ser vivo para que ele ficasse eternamente antes de você. Será que você, se você morrer, ele já é a razão de ficar permanentemente? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Então toda alma terá que provar sabor da morte. Então faleceu Yaqub e aí acabou a história dele e ficou já a morte do José. Eu não trouxe e eu não vou falar sobre a morte de José. Inshallah ta'ala. Vamos falar na próxima semana. Morreu? O pai. Jacó. Jacó. Não, Jacob, tá certo. Então ficou José. José, vamos falar da morte dele a partir da próxima semana e aí vamos partir para uma outra história que é a história de profeta Shuaib, que é o terceiro profeta árabe, Jetro. Vamos falar dele e depois de Jetro vamos falar do profeta Jó, que é o
aquele sogro do Moisés. Mas outros dizem que não era o Jetro. Era outra pessoa. Mas não foi ele que deu origem aos drusos? Hã? Mas não foi ele que deu origem aos drusos? Inshallah, vamos falar isso. A partir da próxima semana. Então, mas tudo indica que o Jetro foi, Moisés, quando saiu do Egito, foi Madiana, quando no caminho encontrou-se com duas filhas de Jetro, quando se casou com uma delas, e depois, inshallah, vamos lá ver o que vamos encontrar lá no Tafsir, onde vou procurar. Se for eles mesmos, vamos falar, mas eu lembro quando estava na faculdade ainda, um dos nossos professores deu-nos trabalho de casa para ir procurar se era Jetro ou era outra pessoa. Um dos nossos amigos, colega da Eritreia, foi achar que não era Jetro. Eritreia. Não era Jetro, mas sim era um senhor chamado Sambur. Mas muitos daquilo, intérpretes do Corão, diz aqui, foi o Jetro que era o sogro de Moisés. Seja como for, inshallah, eu vou procurar isso com muito cuidado e trarei toda a informação a partir da próxima semana. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.